Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Minha mãe tinha uma maneira muito interessante. Minha mãe foi católica assim, a vida inteira, né? E eu entendo que durante muitos anos, antes dela se converter, ela já tinha nascido de novo, porque ela tinha uma vida bastante dedicada a Deus. Ela era uma Cornélia, né? Que tem lá o Cornélio, o centurião Cornélio. Ela era uma Cornélia. Mas ela tinha muitos costumes e tradições que ela trouxe do catolicismo. Por exemplo, na nossa casa, tinha quadro de santo em todos os cômodos. Em todos. Para proteção, para não sei o quê, para evitar os maus espíritos e coisas assim. Isso é a idolatria, e não só a idolatria, mas é também, como é que chama? Superstição. É a mesma superstição que tem os pagãos. Muda só a cara dos retratos. Ela tinha o costume na cômoda do quarto, que essa cômoda está no meu quarto até hoje, né? Até hoje não, que eu recebi depois que ela morreu. Ela tinha um altar cheio de imagens. Todas as imagens lá, inclusive quando tinha temporal, dava aquelas trovoadas, aqueles raios, ela corria pegar umas folhas de palma na gaveta, secas, né? E punha lá num suporte e queimava as folhas de palma, para afastar o temporal, os raios, etc. Essa folha de palma era distribuída numa procissão que tinha no dia de Ramos, na Igreja Católica. Daí todo mundo recebia aquilo e guardava, para depois, né, aquilo ia ajudar na tempestade. Tinha o pãozinho de Santo Antônio, ela levava na procissão e na missa, tal, no dia de Santo Antônio eles recebiam um pãozinho. Então eu gostava de ganhar o pãozinho de Santo Antônio para comer, porque, sei lá, acho que por isso que eu fiquei mais santo. Ela tinha esse altar na cômoda. Quando ela comprava uma imagem grande, bonita, tal, emoldurada, ela chamava o padre da paróquia local, do nosso bairro, e ele ia lá com aquele vestidão comprido, e aí ele benzia lá o quadro, né, jogava água benta no quadro, tinha uma bolinha assim, uma haste com uma bolinha, e jogava uns pingos assim no quadro, fazia uma oração, fazia uma reza, né, todo mundo rezava o Pai Nosso e tal. Quando tinha festa junina, meu pai cavava o buraco para levantar o mastro, que tinha lá São João, São Pedro e Santo Antônio, acho que era Santo Antônio, não lembro. Mas antes de levantar o mastro, nós íamos lá, os filhos, né, e a gente jogava feijão, arroz, farinha, café, pó de café, jogava um monte de comida no buraco, e aí colocava aquele cano, que era o mastro das coisas, punha lá, tapava, soltava rojão. Viva São João, viva São Pedro, viva São Mário. Não, São Mário ainda não tinha. Mas ela era assim, perfeitamente conectada às tradições que ela recebeu do catolicismo. Não foi ela que inventou, não é? E, por exemplo, eu sabia quando ela estava chegando em casa, quando ela estava vindo, eu sabia que ela estava chegando não apenas por causa dos passos, a casa tem assoalho, mas também por causa do chocalho. Chocalho. Minha mãe andava com chocalho? Sim. Ela tinha um alfinete de fralda desse tamanho, preso no sutiã por baixo da blusa, cheio de medalhinha de santos, medalhinha de metal, dos santos católicos. Então ela andava fazendo todo lugar que ela ia. Até o dia em que ela se converteu a Cristo. E ela se converteu a Cristo. Virou tudo. Aí meu pai também se converteu a Cristo. E aí os dois... Um dia eu cheguei na casa do meu pai, eu já era casado, tudo, já era adulto, né? Fui lá um dia, vi uma fumaça, lá no fundo tinha uma churrasqueira, né? Vi uma fumaça, falei, poxa, será que ele está fazendo churrasco agora? Cheguei lá, um monte de quadro queimando. Pôs fogo em tudo. Pôs fogo em tudo. Eles tinham visto na Bíblia que os reis, quando iam reinar Israel, o rei que era temente ao Senhor, ele destruía todos os ídolos. Então eles puseram fogo nos quadros. Jogaram fora as medalhinhas. Quebraram as imagens. A única coisa que meu pai não quebrou, na época, foi um crucifixo desse tamanho assim, que era de metal.
inteirinho de metal. Tinha um Jesus de metal, um crucifixo de metal. E aí um dia eu estava indo, ele tinha um sítio, eu estava indo com ele para o sítio, aí tinha uma ponte, um ribeirão, assim, ele parou em cima da ponte, enfiou a mão debaixo do assento, tirou um pano, um negócio enrolado num pano, e jogou no rio. Eu falei, pai, o que você jogou no rio? Aquele crucifixo de metal que não dá para quebrar. Eu falei, mas por que você jogou no rio, pai? Eu não pode jogar? Não, amanhã, daqui a 100 anos, o pescador vai pescar esse crucifixo, vão construir uma basílica aqui, ó. Vou falar que é milagre que tinha um crucifixo que foi pescado aqui debaixo da ponte. Então, isso eram duas pessoas católicas, extremamente católicas. Quando vinha algum padre de viagem, porque tem muito disso, né? No catolicismo, os padres viajam muito. Se você vai ao aeroporto, eu aposto com você R$100 que você vai achar uma freira, ou duas. Elas andam sempre em dupla, né? Eles viajam demais, eu nunca sei, não entendo por que viajam tanto. Talvez para ajudar pessoas em diferentes lugares, fazer obra de caridade e tal, né? Certamente. Porque eu respeito muito esses padres, freiras, freis, eu respeito muito eles. Minha mãe foi criada, estudou desde menina pequena num colégio de freiras aqui em Limeira. E ela era muito doida, minha mãe, ela era muito assim rebelde, e ela foi expulsa do colégio, porque era o colégio São José. Ela foi expulsa porque uma vez no corredor vinha vindo uma freira assim, e ela chegou na freira levantou o hábito da freira para olhar embaixo, né? Que ela tinha curiosidade de saber o que estava por baixo daquele hábito. Aí expulsaram ela. Ela foi para uma escola estadual. Mas mesmo assim, ela, até o fim da vida dela, ela foi amiga das freiras desse colégio. Ela visitava, levava presentes, levava comida para elas. Então era um relacionamento excelente que ela tinha, porque ela também reconhecia que eram mulheres que tinham dedicado a vida a doentes, a crianças, a idosos, a fazer o bem de alguma maneira. Então não era como alguns... Tem uns crentões aí que taca pedra em padre, freira. Gente, esses caras, essas mulheres deixaram tudo. Ainda que estejam no erro, deixaram tudo. Não tem fundo de garantia, não tem emprego, não tem nada. Se sair dali, sai com a mão na frente e para trás. A não ser alguns padres pertinho aí que... Tem padre aí que agora é dono até de resort, né? Que o cara vira sócio dele. Como é que esse cara conseguiu dinheiro para isso? Ah, não me pergunte. Né? Não me pergunte. Mas então eu respeito muito, porque são pessoas, você vai num asilo aqui em Limeira, tem umas freiras lá super dedicadas, cuidando dos velhinhos. Você vai numa casa da criança que tem aqui, as freiras também, cuidando daquelas crianças órfãs. Então, respeito. É errado julgar essas pessoas, porque elas aprenderam assim. Ainda que estejam dentro do engano. Mas não caia no erro que caem muitos evangélicos, de achar que os portões do céu ficaram fechados 1500 anos enquanto Lutero não apareceu na Terra. Tem alguns evangélicos que acham isso, protestantes. Ah, não teve ninguém convertido nesse período. Ah, meu amigo, você está doido. Que isso? Eu falei doido aqui, mas olha, eu falo no bom sentido, tá? Não é ofensivo, que eu ensinei agora há pouco ali atrás. Não é isso. Claro que as pessoas se convertiam a Cristo, ainda que de uma maneira torta, errada, com poucas informações, como eles receberam dentro do sistema católico. Mas era a Cristo que eles se convertiam. Quando eu me converti, e comecei a congregar com os batistas, minha mãe foi conversar com o padre, falando, padre, ele estava naquele negócio lá de macrobiótica, de filosofia oriental e tal, mas agora ele falou que ele se converteu e está lá com os batistas. O padre virou para ela e falou assim, dona Ruth, não se preocupe, antes a senhora devia estar preocupada, porque ele estava numa coisa que não era de Deus, aquelas filosofias orientais não eram de Deus, mas agora ele está no meio de cristãos, não se preocupe. O padre falou isso para ela. Então, onde que eu parei aqui? Teve um que pôs um comentário num vídeo que eu publiquei no YouTube. Ele comentou assim, quando o Mário fala Alto Paraíso, senta que lá vem história.
Eu não falei Alto Paraíso agora, mas eu enveredei pela história de vida aqui. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.